Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O Senhor é fiel, ainda que sejamos infiéis e não mereçamos o seu amor e o seu favor. Todavia, Ele permanece fiel a mim e a ti. Glória ao Senhor por esta manhã. Ele nos dá a oportunidade de estarmos na casa dEle. Eu gostaria de pedir que a igreja abrisse as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 15, os versículos do 21 ao 28. Eu confesso, pastor Oséias, que quando eu recebi a mensagem do Senhor, para que eu pudesse estar ministrando aqui nesse culto do Dia das Mães, se eu fosse traduzir, expressar o que eu senti naquele momento, em que eu vi a mensagem do Senhor, e se eu fosse definir em apenas uma palavra, eu diria pavor. Verdade. E foi apavorada que eu me lembro exatamente o que foi que eu respondi ao pastor Oséias. Eu disse a ele assim: misericórdia, Jesus. Eu só posso dizer como Gideão, eu sou a menorzinha da casa do meu pai. Mas a resposta encorajadora que eu recebi do pastor Oséias naquele dia não poderia ser diferente da resposta que o anjo deu a Gideão. E o pastor Oséias disse para mim assim: o Senhor é contigo, vai nessa tua força. E eu estou aqui hoje, nesta manhã, na força do Senhor, reconhecendo a minha total dependência dEle, temendo e tremendo diante da responsabilidade que é de estar aqui ministrando uma palavra nesta manhã. Eu até brinquei com as minhas irmãs e disse assim: cantar é mais fácil que falar. Então eu vou falar cantando hoje. Glória a Deus. Mas o meu coração está cheio de gratidão ao meu Deus, pela oportunidade que Ele me concede. Ao pastor Oséias, muito obrigada, pastor, pela confiança em mim depositada. Toda a liderança, os pastores que fazem parte deste ministério, diretoria das mulheres, missionária Eliane, muito obrigada. Hoje é um dia muito especial. Nós já vimos aqui várias homenagens ao Dia das Mães. E o fato é que o coração de uma mãe é um coração motivado. E nós vamos ler agora esse texto e vamos entender o que significa este coração motivado que faz nos mover em direção de algo. Vamos lá? Eu vou ler ali com os irmãos o 15, do 21 ao 28. Diz assim, Mateus 15, Mateus, isso mesmo. Mateus 15, 28. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme tu desejas. E naquela hora sua filha ficou sã. Glória a Deus, porque nós vemos uma mãe totalmente motivada, que foi em busca do Senhor, para que pudesse então alcançar um propósito. Hoje é um dia muito especial, o dia em que se comemora o Dia das Mães, e eu quero já nessa oportunidade agradecer a Deus por ter me dado as heranças preciosas dele, André e Rodrigo, que são os meus filhos, os meus companheiros, os meninos que nós estamos aprendendo a cada dia um com o outro.
quando nós temos os nossos filhos, não há um manual que nos ensina a ser mãe, eles também não vêm com um manual dizendo como um filho funciona, e nós vamos aprendendo, porque no dia que nascem os nossos filhos, nós também nascemos como mães. E esse aprendizado é para a vida inteira, desde o momento que eles estão começando a crescer, quando já vão para a faculdade, ainda quando estão casados, uma mãe sempre vai ser mãe, sempre vai se preocupar com seus filhos, amém? Sempre funciona assim. Interessante que o texto que nós acabamos de ler mostra uma atitude de uma mãe com um coração totalmente motivado a ir em busca de Jesus, porque havia uma situação emergencial, uma situação na qual fugia do seu controle, e ela assim entendia que Jesus podia então dar a resposta que ela necessitava. Esta mãe vai nos mostrar uma atitude de coragem, ousadia, persistência e fé. E ela então decide romper todas as barreiras culturais e religiosas da época para ir ao encontro de Jesus, sem se preocupar com que as situações que estavam por vir, o que aquela conversa que ela ia ter com o Senhor, qual o percurso, o que ia gerar aquilo, ela estava focada no propósito dela. E se fôssemos trazer um tema para essa mensagem de hoje, seria: a perseverança, a adoração e a fé movem o extraordinário de Deus em favor de uma mãe. Aleluia! Você pode levantar tua mão e glorificar ao Senhor? Se você está aqui nesta manhã, é porque a mão do Senhor já moveu em teu favor. Já moveu em favor dos teus filhos, já moveu em favor da tua casa. O Senhor tem te sustentado até aqui, porque a mão do Senhor é maravilhosa em conceder a nós aquilo que, segundo as nossas expectativas, se lançamos a Ele, Ele faz. Aleluia! E nós podemos então, quando lemos esse texto, nós vemos que o texto em si não revela o nome desta mulher, mas ele ressalta a sua origem e ele refere-se a ela como a mulher cananeia ou a mulher cirofenícia. As nações sabiam que os israelitas eram o povo escolhido por Deus. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver que o Senhor tinha deixado diretrizes, normas e regras para que quando o povo adentrasse a Canaã, eles então extinguissem, eles tirassem esses povos que estavam residindo ali, porque o Senhor queria então um povo separado, um povo santo e um povo que não se misturassem com as idolatrias. Porém, aquelas nações, todos sabiam que Israel, os israelitas eram um povo escolhido de Deus. Entretanto, a maioria dos judeus adotavam uma postura um tanto arrogante, um tanto orgulhosa, tratavam os outros povos com uma certa hostilidade, porque se viam como povo escolhido, povo eleito, e achavam então que eles tinham esses direitos sobre os outros povos. E o Antigo Testamento vai nos mostrar sobre isso. E os povos naquela época, quando eles tinham uma certa rivalidade uns com os outros, eles tinham esse péssimo hábito, esse costume de chamar de cachorro. E aí nós vamos entender um pouco mais à frente por que Jesus parece que tem uma atitude de reserva com esta mulher quando ela se aproxima de Jesus. Então, o povo cananeu era um povo que ele habitava nas regiões do Mediterrâneo até o norte, por isso eram chamados também de cirofenícios. Porém, naquela época, tanto os cananeus como os heteus, heveus, amorreus, jebuseus, gigaseus, eles foram os primeiros moradores na terra prometida e eles eram um povo idólatra. A sua cultura era pagã, eles praticavam adoração a vários deuses, eram criados, a sua religião era politeísta, eles tinham vários deuses, inclusive ofereciam sacrifícios a Baal e sacrificavam seus próprios filhos em devoção e adoração ao seu Deus. Então, neste contexto em que esta mulher está inserida,
A palavra de Deus não revela o nome dela. E é interessante, vale ressaltar aqui, que se nós olharmos na palavra de Deus, há muitos textos em que o nome da pessoa não é revelada, mas é revelado o lugar. Por exemplo, a mulher samaritana, a mulher sunamita, aquele paralítico na qual os amigos lá em Cafarnaum levaram e colocaram, abriram o telhado e desceram ele até a presença de Jesus para receber a cura. O paralítico em Betesda, ou seja, muitas vezes, as pessoas podem até não saber o teu nome, mas o lugar em que você estiver inserido, se o teu coração tiver a atitude de glorificar o nome do Senhor, o lugar dará testemunho de quem é você. Tanto na tua casa, tanto na faculdade, tanto no trabalho, às vezes você não é lembrado pelo nome, mas é lembrado por aquilo que você faz. Esta mulher, a palavra não revela o nome dela, fala o local que ela vem, e o lugar que ela vinha era um lugar de desprezo, era um lugar que as pessoas os tratavam com hostilidade, porque não era um povo escolhido de Deus. E esta mulher então decide romper as barreiras culturais, decide romper as barreiras religiosas, as coisas que lhe impedia de se aproximar a Jesus, porque ela sabe que Jesus está na região e ela não hesita em ir ao encontro de Jesus. Você está no lugar certo nesta manhã. Que você então aproveite esta oportunidade de saber que pela fé, Jesus se faz presente aqui. Coloque a Ele a sua petição, eleve a Ele o seu clamor. Ele sabe como você chegou até aqui, Ele sabe como foi a tua semana, Ele sabe quais as questões que têm preocupado o teu coração. Não hesite em adorar ao Senhor, não hesite em colocar diante dEle a tua petição. Vença qualquer barreira para estar com a tua mente focada no Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia, Ele está aqui. A perseverança, a adoração e a fé movem o extraordinário de Deus em nosso favor. Aquela mulher não hesitou em se aproximar de Jesus. E é interessante que quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, meu Deus, a palavra não revela quanto tempo fazia em que aquela mulher estava com sua filha nesta situação. A filha estava sob o possesso, sob uma possessão demoníaca, e aquilo trazia grande angústia para o coração daquela mãe. Talvez essa menina, em outro texto, diz que era uma criança, a filhinha, provavelmente era uma criança. Provavelmente essa criança não tinha uma vida como as outras, de poder brincar ou ir para a escola. Isso o texto não revela. Eu cheguei a pensar, talvez desta maneira, e como deve ter sido triste para esta mãe, esses momentos em que ela via sua filha nessa situação, sendo taxada às vezes como uma criança diferente das outras. Como dói para nós como mães, quando nós queremos que os nossos filhos se integrem na escola, no ambiente escolar, nas amizades saudáveis, e muitas vezes o que nós vemos são olhares de reserva, e nós identificamos isso, mas nós temos que mostrar uma força sobrenatural e dizer, não meu filho, você consegue, não minha filha, você vai vencer, neste lugar que você está, na faculdade que você está, no trabalho que você está, isso tudo vai te moldar o teu caráter. Essa é a nossa função, não é estar instigando para que a mágoa e a revolta chegue ao coração dos nossos filhos. Ao contrário, nós temos que nos cercar de graça e sabedoria de Deus, para que o Senhor venha dar-nos capacidade, para quando eles forem confrontados, o Senhor nos ensinar a aconselhar a eles também. Mas eu entendo que nesse texto, eu creio que esta mulher, ela se sentia numa posição muito desconfortável, angustiada, desesperada. Ela vai ao encontro de Jesus. Talvez as possibilidades dela haviam se esgotado. A crença nos seus deuses não puderam resolver a sua situação. A fama de Jesus havia ultrapassado a Palestina, principalmente o seu ministério de cura. Então, quando ela ouve dizer que Jesus estava ali, ela disse, é hoje a oportunidade de receber o milagre que eu preciso. Aleluia. Talvez você está aqui hoje, talvez eu não sei como está o teu filho ou a tua filha, talvez
algo impede que eles também estejam aqui congregando com você, cultuando com você. Talvez estejam em outra cidade, em outro país, talvez estejam a trabalho, mas talvez também eles estão sendo dominados por imposições das trevas. E nós vemos como os nossos jovens hoje têm sofrido essa retaliação. Satanás não brinca, ele o tempo todo ele está instigando, o tempo todo ele está traçando planos para que os nossos filhos saiam da presença do Senhor. E nós, mães, precisamos nos posicionar, precisamos então estar diante do Senhor em clamor, em oração, para que o Senhor blinde a mente dos nossos filhos, para que o Senhor ampare e dê proteção, para que o Senhor esteja guardando, conduzindo, e que todas estas situações, tudo aquilo que o mundo oferece, não venha vislumbrar os nossos filhos, mas que eles saibam que eles têm um alvo e que eles foram sim criados e são amados por Deus e têm um projeto, um propósito para desenvolverem aqui nesta terra. Esta mãe estava com o coração angustiado, porque ela sabia que esta situação não dependia dela, dependia de uma intervenção divina. Então ela chega diante da presença do Senhor, e ela então decide clamar por socorro, e ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Só que no momento em que esta mãe se aproxima de Jesus, parece que a primeira impressão que nós temos é de uma total indiferença de Jesus com relação a esta mãe. E nós pensamos: como pode isso? Parece que Jesus não se comove com o sofrimento de uma mãe. Parece que Jesus tem outras coisas em que para Ele é prioridade. Parece que esta mãe e aquilo que ela está pedindo não é no momento. E às vezes nós levamos até a pensar desta forma, porque a maneira como esta mulher é abordada demonstra uma atitude para nós que Jesus não está se importando com o que ela está sentindo. Mas nós vamos entender um pouquinho o porquê do motivo dessa reserva de Jesus para com esta mulher. No momento em que Jesus rompe o silêncio, a palavra que ele diz é uma palavra dura. No verso 25 ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até os discípulos que deveriam estar conduzindo esta mulher para que alcançasse o seu propósito, até eles estão sugerindo a Jesus: despede essa mulher, ela vem atrapalhando atrás de nós. É interessante que às vezes nós vemos pessoas que deveriam ser um canal e levar outros a Jesus e facilitar, ser facilitadores, às vezes nos impedem, às vezes estão ali para dizer assim: não, a tua vez não é agora, você espera mais um pouquinho aqui. Mas graças a Deus que aqui nós temos homens e mulheres que são facilitadores, e quando nós entendemos que há uma mãe, que há um pai, que há alguém que está numa situação onde só Deus pode fazer, o que nós como igreja podemos fazer é estar intercedendo, porque a tua vitória é a minha vitória também, o êxito do teu filho é o êxito nosso também, e nós vamos testemunhar e nos alegrar juntos. Então, neste momento em que os discípulos até sugerem, e Jesus dá esta palavra para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava querendo dizer assim: olha, é imprescindível que primeiro eu venha atender a Israel. Primeiro eu venho atender as ovelhas da minha casa, porque as crenças que vocês têm nos deuses de vocês os limitam. Vocês precisam mudar muitas coisas, rever muitas coisas, e vocês precisam aceitar alguém, uma única pessoa que represente a um único Deus. Não há como eu estar dando prioridade para vocês agora, neste contexto, sendo que você está cheia de idolatria, sendo que você não consegue ver, como você não consegue exercitar a sua fé. Era isso que o Senhor estava fazendo, era isso que o Senhor estava ensinando para aquela mulher, e usando esta situação. E no momento em que ela diz, no momento em que ele diz que ele não foi enviado senão as ovelhas cativas de Israel, ela então nesta hora, ela o adora, e ela diz: Senhor, socorre-me. Uma atitude de total submissão diante do Senhor. Essa é a atitude que nós temos que ter. O Senhor não precisa provar nada para mim e para você.
Muitas vezes nós estamos achando que Deus tem que provar algo para nós, porque se Ele nos ama, Ele vai nos dar. A maior prova de amor que eu e você recebemos foi Jesus ter enviado o Filho dele, foi Deus ter enviado o Filho dele, para que através do sacrifício na cruz do Calvário, eu e você pudéssemos receber a salvação, porque cremos na palavra, porque cremos no sacrifício de Jesus. Então o que vem depois disso para a minha vida e para a tua é lucro. Ele não precisa provar nada. Nós precisamos ser crentes experimentados na fé, mães experimentadas na fé, que não estão dependendo o tempo todo que Deus fique massageando o ego de ninguém, que Deus não fique provando as coisas. Nós precisamos adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, e o que Ele fará será pela nossa fé que o Senhor vai fazer. À medida em que nós crescemos na fé, à medida em que nós buscamos e perseveramos, mais íntimos do Senhor nós vamos ficando. Consequentemente, as bênçãos do Senhor vão sendo derramadas sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, porque o Senhor faz. Porém, o diálogo transcorre, e quando ela disse: Senhor, socorre-me, a segunda resposta que Jesus dá a ela parece ainda mais dura que a primeira. E Jesus olha e disse assim: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma palavra dura, não? Parece que Jesus estava usando essa expressão, cachorrinho, referindo-se a ela como se um cãozinho de estimação. Lembra o que eu disse no início, que os povos, as nações, viam os outros povos com uma certa rivalidade, e por isso eles chamavam de cachorros um ao outro? E é interessante que quando Jesus faz isso, Ele não está diminuindo esta mulher, Ele não está menosprezando esta mulher, Ele está colocando a atitude de fé desta mulher à prova. E Ele queria, através da vida desta mulher, deixar uma lição para os discípulos, para mim e para você nesta manhã. A lição que o Senhor queria deixar para nós é estarmos com a nossa vida em fé crescente, independente das circunstâncias, independente dos nãos que eu e você recebemos às vezes, independente das respostas que tardam a chegar muitas vezes. Nós precisamos perseverar em adoração e confiança a Ele. Talvez se fosse eu e você, na primeira resposta que Jesus disse: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez se fosse eu e você, tivesse voltado diretamente para a nossa casa. Onde já se viu? Eu vim aqui para buscar de Jesus, porque disseram que Ele sim pode resolver os problemas. Jesus me tratar desta forma, quem Ele está pensando que é? Mas não foi desta maneira. Aquela mulher estava disposta a receber aquilo que o coração dela clamava, e o coração dela colocou a filha em primeiro lugar. Colocou porque ela precisava de que a filha fosse liberta daquele espírito demoníaco, daquela possessão. Então ela vence por cima, ela passa por cima de tudo isso, e ela entende, e ela demonstra total submissão quando ela responde: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não vim aqui nesta manhã dizer que você vai parar de comer migalha. Não, não é isso. O foco principal da palavra é o Senhor, não somos nós. É o que Ele faz. Há um banquete, há uma mesa preparada para nós nesta manhã. Há um banquete onde eu e você possamos nos achegar, podemos nos alimentar e sairmos daqui saciadas, revigorados diante da presença do Senhor. Esta mulher entendeu. Quando o Senhor disse a ela a resposta, o Senhor usou uma metáfora dizendo: não é bom lançar o pão dos filhos. Ele estava se referindo que a prioridade dele era levar o alimento ao seu povo, o alimento espiritual que Jesus tinha para oferecer ao seu povo, ao povo judeu. E esta mulher entendeu a metáfora, e ela quis dizer assim: mas eu também aceito com uma pequena porção. Aleluia! Apenas uma pequena porção para mim hoje é suficiente. Basta com que esta pequena porção eu me aposse dela, porque eu sei que aí está o segredo. Aleluia! Olha uma outra parte maravilhosa que nós vemos, um outro texto, que o centurião se aproxima de Jesus.
E ele pede então para que o Senhor venha estar curando o seu servo. Porém ele entende assim: eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. Basta apenas que o Senhor libere uma palavra e o meu servo ficará curado. Aquele homem, ele sabia que havia poder na palavra de Deus, porque ele também era um homem que delegava autoridade, e ele sabia que havia poder nas palavras que ele delegava, e as pessoas obedeciam. Então ele dizia: o Senhor nem precisa ir, só libera uma palavra que o meu servo ficará curado. E assim o Senhor fez. Que eu e você nesta manhã possamos levar esta palavra de que ainda que estejamos aqui e os teus filhos não estão, que você leve uma palavra de vitória para a tua casa em nome de Jesus. Que você leve uma palavra de restauração, de libertação, de cura, de renovo, de transformação para a tua casa. Basta apenas uma porção. Esta mulher estava querendo dizer: eu sei que eu não sou merecedora, eu não mereço esse mesmo tratamento, mas eu me contento com a porção que me toca, com a porção que me cabe, e é ela que eu vou levar. E no momento em que esta mulher fala desta forma, ela mostra uma submissão tão grande e uma fé crescente, que o Senhor se surpreende dela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu desejas. E naquele momento a sua filha ficou curada. Aleluia! Será que nesta manhã o Senhor pode se agradar de nós como mães e dizer que fé você está tendo? Porque muitas vezes a sociedade já taxa: esse está perdido, esse já não tem mais jeito. Mas o Senhor nos olha ali intercedendo, clamando, orando, porque nós sabemos o valor que eles têm. O Senhor nos deu, mas antes de serem nossos, eles são do Senhor. Então uma mãe jamais vai deixar de interceder pelo filho. Uma mãe jamais vai deixar de orar pelo filho, ainda que nas madrugadas você muitas vezes não sabe onde ele está. Você diz: Senhor, eu não vejo, mas os teus olhos os veem. Guarda, livra. E o Senhor está livrando e guardando de situações que talvez você nem sabe. Passa-se o tempo e o teu filho vai dizer: mãe, naquele dia assim, 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 aconteceu isso, isso e aquilo. E você se lembra. Deus é maravilhoso. Deus traz livramentos de situações que muitas vezes nós nem imaginamos. Aleluia, que nós venhamos estar sempre colocando os nossos filhos na presença do Senhor, em todo o tempo, vencendo todos os obstáculos, tudo aquilo que as pessoas disserem sobre a vida do teu filho. A última palavra quem tem é o Senhor. E nós vamos declarar que nós não geramos filhos para a vergonha, nem para a derrota, mas nós geramos filhos para serem prósperos, abençoados, para serem grandes na terra, para glorificarem o nome do Senhor. É para isso que nós o geramos, é para isso que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos dê graça, nos levante como mães cheias de autoridade do céu sobre a vida dos nossos filhos. Que nós venhamos nos posicionar, que nós venhamos nos levantar e estar em oração e clamor diante dos nossos filhos. À medida em que nós oramos, à medida em que nós clamamos, mesmo que não somos atendidos no mesmo momento, cada vez que as dificuldades se avolumam, cada vez que as dificuldades vêm, quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos deixando para trás o nosso eu e vamos nos tornando dependentes do Senhor. E se há uma coisa que agrada ao coração de Deus, é ver um coração contrito, é ver um espírito quebrantado. A palavra do Senhor diz em Salmo 57:11: um espírito quebrantado e um coração abatido, coração contrito, não desprezará o Senhor.
O Senhor está pronto a nos ouvir. O Senhor se comove quando nós nos colocamos na presença dEle. O Senhor está com os ouvidos inclinados, com os ouvidos atentos. Ainda que muitas vezes a resposta não vem da forma como você queria, entenda, é a porção que nós precisamos no momento. E é ela que vai trazer em nós a paz que nós necessitamos, a alegria que nós necessitamos, e será testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Esta mulher entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Eles ainda não estavam prontos para receber o alimento espiritual, porque ainda havia idolatria no meio do povo. Porém ela recebeu o favor do Senhor, porque ela conseguiu passar por cima da idolatria, por cima de todas as suas crenças, e mostrar uma adoração diante de Jesus, uma adoração diante do Senhor, clamar ao Senhor por socorro. Uma atitude tão simples, uma oração tão simples que esta mãe faz: socorre-me, Senhor, tenha misericórdia de mim. Foi isso que comoveu o Senhor, de ver a fé que esta mulher depositou nele. Ela não colocou mais a esperança nos deuses do seu povo, ela foi em busca daquilo que o Senhor poderia promover para ela. Até o momento em que o Senhor se admira, até o momento em que o Senhor se agrada, e o Senhor ainda elogia a atitude desta mulher, no momento de admiração: grande é a tua fé, faça-se contigo conforme tu desejas. Aleluia! Eu não sei como você está nesta manhã, aquilo que você tem orado, quanto tempo que você tem orado. Talvez você pode dizer assim: mas graças a Deus, todos da minha família servem ao Senhor e estão diante da igreja, estão cooperando, estão tocando, estão cantando. Glória a Deus por isso. Mas pode ser que haja um momento, haja uma situação de enfermidade na sua família, ou haja uma situação que você vê seu filho formado, seu filho estudou, mas ainda não se abriu uma porta de emprego. E eu quero dizer para você, mãe, que nós sempre procuraremos o melhor para os nossos filhos, e quando nós vemos que os nossos filhos têm falta de algo, nós queremos suprir, mas devemos entender que há um tempo para todas as coisas, e até esse silêncio de Deus muitas vezes é momento que o Senhor quer criar um estreito, uma relação com os nossos filhos, um momento com Ele. Muitas vezes o Senhor permite tais coisas acontecerem para que eles venham ter intimidade, venham dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos entender que há momentos para todas as coisas. Há momento em que nós devemos sim estar clamando e fazendo, mas há momento que precisamos ensinar os nossos filhos: é a tua vez de orar, é a tua vez de clamar, é a tua vez de se colocar diante da presença do Senhor, buscá-lo nas madrugadas. Precisamos ensinar, porque da mesma forma em que nós somos ensinados a orar quando pequenos, nós precisamos passar isso para os nossos filhos. A palavra do Senhor não muda. Deuteronômio fala que inculcarás aos teus filhos e falarás a eles assentado e andando pelo caminho em todo o tempo. Ainda que os nossos filhos cresçam, eles vão entender, essa raiz vai ficar, e eles vão ensinar os filhos deles, e cada vez que eles darem testemunho disso, o nome do Senhor estará sendo glorificado. Não é em vão a tua oração diante do Senhor, não é em vão o teu clamor diante do Senhor. Pode ser que em algum momento da sua vida você se viu numa situação em que de repente você precisou tomar uma situação em que você se viu sob a incumbência de cuidar dos filhos, e isso não estava no script, isso não estava na programação. E muitas vezes você não se vê qualificada para estar cuidando, para estar tomando frente, mas o Senhor é aquele que capacita. Quando nós reconhecemos que nós não temos nada, que nós não temos em nós a capacitação adequada, o Senhor nos reveste, o Senhor faz, o Senhor dá. E muitas vezes em momentos nós vemos que nós passamos por momentos de angústia e questionamos com Deus, e às vezes pensamos: Senhor, será que o Senhor está vendo essa situação pela qual estou enfrentando na minha casa? Será que o Senhor está se comovendo com isso?
Senhor, eu vejo tantas tribulações, tantas lutas, que parece que nós oramos por uma causa e de repente outra situação se agrava, resposta de oração vem aqui, de repente outra coisa se levanta ali, e parece que você anda em tribulação, em luta, mas deixa eu te dizer uma coisa: coloca a tua mente no Senhor, coloca o teu foco no Senhor. Os teus filhos são do Senhor antes deles serem teus. O Senhor tem propósito na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida dos meus filhos. O Senhor faz. Há momentos que nós não entendemos o agir. Eu gostaria de adorar ao Senhor com uma canção que diz que mesmo no meio da tribulação, onde às vezes eu não vejo a mão, mas eu sei que eu posso confiar. Depois o pastor vai estar orando para as mães, para nós, vai estar nos abençoando. Mas eu gostaria que nesta hora, se há algo diante do teu coração, que você precisa do Senhor, buscar um conforto, um refrigério, se você sente que há uma carga emocional, o peso da responsabilidade pesa nos seus ombros, você pode chegar na presença do Senhor, você pode lançar sobre Ele todo o teu fardo, todo o teu peso, e sair daqui hoje restaurada, aleluia, na presença dEle. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de louvar ao Senhor com este hino, e logo após eu entrego ao pastor para estar orando por nós. Mas que neste louvor você possa colocar a tua expectativa no Senhor e dizer que mesmo que eu não veja, eu vou seguir confiando. Aleluia. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. Meu milagre está em tuas mãos. Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. A luta que você passa hoje será o teu testemunho amanhã. Aleluia. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto, é lá do alto que vem a resposta que eu e você precisamos. O teu milagre está nas mãos do Senhor. Somente olhe para o alto. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Pois quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei para ti e confiarei em teu amor. Pois quando o vento então soprar, eu sei que eu em ti vou me firmar. Eu confiarei em ti e na promessa que fez a mim. A mim. Oh, oh, oh.
nas mãos do Senhor. Não desista, não retroceda, permaneça no caminho. Aleluia. Você vai dar um testemunho daquilo que o Senhor fez na vida dos teus filhos, naquilo que o Senhor fez na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus os abençoe.